Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma boa semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre oremos para que Deus nos dê um coração de Jó. Antes de começar, gostaria de pedir, por favor, que quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, que se inscreva, tá certo? E eu vou pedir, por favor, que todos pausem o vídeo agora e curtam o vídeo. E aqueles que ainda não se inscreveram no canal, aproveitem e se inscrevam também no canal. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Agora, já, pause. Já fizeram? Ótimo. Agora podemos continuar. Quando acabar o vídeo, não esqueça de compartilhar. Faço isso porque muita gente está visualizando, não curte, não compartilha, não se inscreve no canal e o canal não vai para frente. E nós precisamos fazer esse trabalho missionário para frente. Pois tem muitas pessoas por aí precisando, pessoas que estão em depressão, que pensando em tirar a própria vida. E que às vezes, apenas com, com uma mensagem como essa, pode deixar de cometer um erro grave. Como o filho do cantor J Neto, né, um cantor gospel, que aos 15 anos se matou há 3 dias atrás. Tá certo? Tirou a própria vida por uma depressão, aparentemente. O próprio J Neto, quando era mais jovem, também tentou suicídio, mas felizmente Deus não permitiu porque não era a hora dele, né? E ele se voltou para Deus e hoje é um cantor gospel, mas o filho dele não deu mesmo nessa situação, né? Talvez se essa mensagem tivesse chegado a ele, ele talvez estaria ainda vivo e não teria cometido esse erro, né, de ter se suicidado. Então vamos lá, queridos irmãos. O que é ter um coração de Jó? Ter um coração de Jó, queridos irmãos, é ter força. Ter um coração de Jó é nós sermos verdadeiros com as pessoas, com as nossas ações, que nós possamos agir verdadeiramente. Ter um coração de Jó e nós não nos entregarmos em qualquer sofrimento, pois Jesus Cristo, ele nunca prometeu que quem o seguisse viveria sempre feliz, em paz e tranquilo. Nunca. Isso é demoníaco. Tá? Nossa, mas querer uma coisa boa ser demoníaco? É. Porque não querer isso é demoníaco, mas pregar isso para uma pessoa, de que a pessoa seguindo a Deus vai viver em paz, tranquilo, tranquilo, bem, que não vai sofrer nada, isso é demoníaco, porque é uma mentira, faz com que as pessoas acreditem nisso e se voltem para Deus, e no primeiro sofrimento que tenha, vira as costas para Deus que Deus deixou sofrer. Rejeitam a Deus, como aconteceu naquela grande confusão, né? Desolação, podemos dizer, né? Desapontamento, né? Decepção que teve em 1844, quando falaram que Jesus Cristo ia voltar, nesse 17 de outubro desse ano, né? De 1844, foi Miller quem falou isso. E ele não voltou. As pessoas ficaram tão decepcionadas que muitos viraram ateus, muitos abandonaram a Deus. Por quê? Porque a fé delas era fraca. Porque elas se enganaram na pessoa que pregou isso. Se enganou, Miller era uma pessoa séria, ele não era um charlatão, ele não era uma pessoa que queria o mal das outras, que queria enganar as outras. Pelo contrário, Miller era uma pessoa honesta. E ele só queria alertar as pessoas para uma coisa que ele pensou que era, ele cometeu um engano. Ele não era errado, ele não era um falso profeta, ele não era nada disso. Ele simplesmente cometeu engano porque ele é um ser humano. Ele só interpretou errado uma escritura. Tá certo? Então, ninguém mais desse mundo sofreu como Jó. Não, ninguém. Mas por que o coração de Jó? Mais uma vez eu falo. Porque muitas pessoas começam a sofrer e acham que Deus não está olhando por si. Está assim. Muitas vezes esse sofrimento é uma provação para que Deus perceba se vocês realmente são fiéis a Ele ou se vocês só seguem Ele enquanto está tudo bem. Pois a Bíblia, Jesus falou o quê? Que quem seguisse a Ele ia sofrer, ia ser perseguido e até morto. Tá? Ele nunca falou na Bíblia que quem servisse a Ele ia ser feliz para sempre. Não, não vai ser. Nós vamos ter felicidade para sempre? Sim, na vida eterna. Mas agora não. Entendeu?
Pelo contrário, quem serve a Deus vai sofrer mais do que quem não serve. Por quê? Porque o inimigo vai tentar essa pessoa cada vez mais. Porque ele não vai tentar e perseguir as pessoas que estão fazendo o que é errado. Não. Ele vai perseguir as pessoas, vai tentar as pessoas que estão fazendo o que é certo. Você entendeu? O que é certo e não o que é errado. Ele quer derrubar as pessoas que estão fazendo o que é certo. Então o inimigo ele não vai simplesmente, como é que fala, tentar que está fazendo errado. Então ele vai tentar de tudo para te derrubar. Então ele vai fazer coisas ruins acontecer para você, para que você abandone Deus. Fala, não, Deus não está me ajudando em nada. Isso aqui Deus não serve para nada, ele não existe. Entendeu? Só que aí vem Jó. Ele foi o homem que mais sofreu na face da terra. E nem com todo o sofrimento que ele teve, ele abandonou a fé em Deus. Nada. Ele não abandonou. Quando você vê que Jó perdeu a casa que ele tinha, perdeu toda a riqueza que ele tinha, os servos, perdeu 7 filhos de uma vez só, perdeu sua saúde, perdeu sua dignidade, ele não tinha mais nada, vivia jogado na rua como um indigente, coberto de feridas, cheio de cinza pelo corpo, porque ele não conseguia nem vestir roupa, tanta dor que ele tinha nas feridas, ele só fez mais de cinza. E ainda veio 3 supostos amigos, ele e a própria mulher dele, aconselhando ele a abandonar a Deus. A mulher dele disse a ele: abandona esse Deus aí que não está servindo para nada, ele te abandonou, será que você não percebe que você está só? Abandona, esquece esse Deus. Os amigos também chegaram e começaram a falar um monte de coisa para ele contra que Deus, a vontade de Deus, querendo que ele também abandonasse Deus. Mas Jó seguiu firme e forte a Deus. Seguiu firme e forte em Deus, né? Jó seguiu. E aí você viu que, né? Você vê que tudo que ele estava passando, e ele foi firme com Deus. Ele não abandonou. Quando, quando isso começou, Satanás esteve lá, com os anjos reunindo com Deus, e disse a Deus: Jó, Deus falou, tá vendo Jó? Ele é meu servo mais fiel. Ele é fiel a mim. Aí Satanás falou para Deus: não, ele é fiel a você porque ele tem tudo, ele tem riqueza, ele tem tudo, não falta nada, por isso ele é fiel a você. Então Deus falou: então vai lá, tira tudo que ele tem. Tirou todas as riquezas dele e os filhos, né? Aliás, primeiro tirou as riquezas. Ele continuou fiel a Deus. Ah, não, é a família. Tirou os filhos. Ele continuou fiel a Deus. Tirou, aí Satanás foi de novo a Deus. Deus falou, então pode tirar a saúde dele, mas não mate. Tirou a saúde dele. E mesmo assim, Satanás estando tirando tudo dele, com a vara de Deus, ele continuou fiel a Deus. E é esse o exemplo que nós devemos seguir. É esse o coração que nós devemos ter, o coração de Jó, que foi sinônimo de a paciência de Jó, né? Mas funcionando a fé de Jó. Porque a paciência ele teve de esperar. Né? E você vê que por continuar firme e fiel a Deus, Deus o recompensou. A Bíblia não fala exatamente quanto tempo ele ficou naquele sofrimento. Mas se ele ficou 10 anos sofrendo, Deus deu mais 30 anos para ele, 3 vezes mais, 30 anos de vida além do que ele já iria viver. Né? Para recolocar, para repor o tempo de sofrimento. Ele tinha 7 filhos, Deus deu para ele mais 14 filhos. Né? Ele tinha, vamos supor, 2 bilhões, Deus deu para ele 6 bilhões, 4 bilhões, que seja. Pelo menos o dobro, acho que foi o dobro que está escrito. Se foi o dobro ou o triplo, mas acho que 4 milhões, foi o dobro. Né? O dobro de vida, o dobro de filhos, o dobro de tudo, o dobro de servos. Restaurou completamente a saúde de Jó, mostrando que a fidelidade dele fez com que ele fosse recompensado. E é esse o coração que nós temos que ter, porque nós vamos sofrer, ninguém está livre. Nós vamos perder entes queridos, como eu perdi a minha cachorra amada, nós vamos perder emprego, vamos ficar desempregados, vamos passar fome, vamos passar necessidade, parentes nossos passando dificuldade, poderemos cair sim em depressão, entendeu? Vamos passar por doenças, por problemas às vezes graves de saúde. Mas temos que permanecer firmes e fortes em Deus, porque Ele vai nos amparar, Ele vai nos confortar, e Ele vai nos guiar rumo à sua vontade. Se for da vontade dele que você se cure, doença nenhuma vai te matar, vai te derrubar. Agora, se for da vontade dele que você vá embora, você vai. Não adianta, nada você vai fazer, vai evitar isso. Né? Tem uma mulher, por exemplo, que deram para ela acho que 3 meses de vida.
Isso há acho que uns 8 anos atrás, 5 anos atrás. Ela continua viva. E o câncer que ela tem continua no estômago dela. Continua lá, ela continua tratando, com terapia, mas ele está estancado ali. Ele não vai para frente, ele não vai para trás. Ele está parado ali, né? Os médicos não conseguem explicar o porquê. Era para não comer mais nada, era para estar morrida há muito tempo. E ela continua aí. Porque a vontade de Deus é que ela continue, para dar o testemunho dela, para levar a mensagem de Deus. Os médicos não sabem explicar o porquê, né? Caso de um rapaz também, que sofreu um acidente de moto, ficou em coma. Os médicos disseram que ele não voltaria mais, que as chances de vida dele eram praticamente nulas e que se ele vivesse ia ficar no estado vegetativo. Mas que a chance dele voltar era muito pequena, pois a mãe dessa jovem orou fortemente a Deus, o pai, a família, os irmãos de igreja, que a mãe dele era a religião dela, né, era evangélica, era de uma determinada igreja. Não vou citar nome aqui, né? Mas pode ser a minha como pode ser outras, porque nós temos poder em vários lugares, né? É, e essa mulher orou a Deus, pedindo essa cura, pedindo a cura do filho. A oração foi forte, tão forte, né? Que no dia seguinte esse rapaz acordou, saiu da UTI e foi pro quarto. No dia seguinte. Ele se recuperou 100%. Ninguém explica isso. E esse rapaz voltou para a igreja, foi para a igreja. A apresentadora Luiz Maiana, que é da Bahia, ela cresceu numa família adventista e ela se distanciou da igreja, se distanciou de Deus e começou a viver o mundo. Começou a ir para balada com amigos e tal. E um dia ela sofreu um acidente de carro e por poucos milímetros, nem centímetros, milímetros, ela não ficou paralítica. Ela se voltou para Deus e hoje é uma apresentadora da TV Novo Tempo. Acho que agora até saiu do Novo Tempo, mas ela é uma jornalista, ela é uma pessoa de Deus, ela faz trabalho missionário. Durante um tempo ela apresentou o programa Identidade Geral da Novo Tempo. É uma pessoa que se voltou para Deus. Um outro rapaz que deu, inclusive, testemunho para ela no programa Identidade Geral, que era um programa de entrevista. Era, não é, né? Continua sendo. E esse rapaz, ele, ele, como é que fala? Ele era drogado, tinha vício em cocaína, usava drogas, estava totalmente descontrolado na vida. De repente ele se volta para Deus, vai para a igreja e hoje está limpo. Um outro rapaz tentou matar um homem no táxi, junto com os dois rapazes, para poder roubar o táxi do homem lá, o dinheiro do homem, para poder comprar droga. Esse homem foi na cadeia e o perdoou. E esse rapaz hoje é convertido. Gente, é o poder de Deus. Não pense que a sua vida está difícil, pois muita gente está vendo a vida tá pior do que a tua. Como disse o pastor na igreja ontem, se você está vivo, já agradeça a Deus. Seja grato. Se você está passando por um momento difícil, ouça a voz de Deus através de mim. Você irá superar. Se você se entregar a Deus, se você for fiel a Deus, se você for uma pessoa temente a Deus, você vai superar isso. Tá certo? Se você for uma pessoa que serve a Deus, você vai superar isso. Pois Deus vai te amparar e vai te ajudar. Não desista. Todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos difíceis, por provações. Tem gente que é estuprado, muitas pessoas por aí foram estupradas, são agredidas, são violentadas, passam por momentos difíceis nessa vida. Mas Deus está aqui para amparar todos os necessitados. E eu posso te dizer uma coisa, isso vai passar. Pode demorar um pouco, mas vai passar. Se não passar daqui a um mês, vai passar daqui a 5 meses, daqui a um ano. Se você perdeu um ente querido, como eu perdi minha cachorra amada, eu digo isso pra mim também agora aqui, ó. Isso vai passar, tá? Já está doendo bem menos.
Eu já passo lá onde foi enterrada ela, ali no túmulozinho dela, já não sofro tanto mais. Já falo dela, não sofro tanto mais. Eu ainda não consigo olhar as imagens dela. Eu tenho foto dela no celular, vídeos, mas ainda não consigo. Quando eu começo a olhar, começa a vir aquela crise de choro. Mas isso vai passar, vai ficar só a saudade. Por quê? Porque Deus vai me ajudar a superar. E porque, infelizmente, nós, seres humanos, pecamos e estamos pagando por esse preço. Mas eu sei também que em algum momento eu vou ser ressuscitado por Deus quando eu não for, ou ser transformado quando Deus voltar, Jesus Cristo retornar. E aí ela será ressuscitada. E eu a verei novamente. E é essa resposta que eu me seguro. Se você se sente sozinho, procure alguém, procure uma igreja, seja qual for a igreja que você quiser, tá? Procure uma igreja, e se apega aos irmãos da igreja, mas é uma igreja que vai te abraçar, não é nessas igrejas gigantes aí, enormes, essas sedes que tem essas igrejas enormes, porque ali ninguém conhece ninguém, não. Vai numa igreja pequena de bairro, onde as pessoas se conhecem e querem se abraçar, querem se amparar. Porque esse é o segredo da igreja. Não é só você numa igreja enorme, que ninguém conhece ninguém, que ninguém nem olha para a cara de ninguém, tá? Não, vamos numa igreja menor, onde você pode confraternizar. Muitas vezes você precisa de alguém para te ajudar, para te amparar, para conversar com você. Eu estou aqui, mandando essa mensagem para todos aqueles que precisam de Deus. Pois Deus, Ele não é padrasto, Ele é Pai. Lembre-se, Deus existe e Ele está com você. Ele está comigo e está com todos aqueles que forem fiéis a Ele, que adorarem a Ele, que praticaram o bem, que fizeram o que é certo. Não desista da sua vida. Jó não desistiu. De todo o sofrimento que ele passou. Veja, quando você estiver sofrendo, lembra da história de Jó, que perdeu a família, que perdeu os bens, que perdeu a saúde, que perdeu a dignidade, perdeu tudo. Ele não tinha nada mais, nada. Ele estava sozinho, jogado na rua, coberto por cinza, porque as dores que ele tinha, as úlceras que ele tinha, né, uma espécie de lepra, né, possivelmente, ele caído na rua lá sofrendo. Entendeu? E ele sozinho, e ele não abandonou a Deus. Nada que fizeram para ele fez ele enfraquecer, nem a mulher falando, nem os amigos, pois ele se manteve firme e fiel a Deus. E é assim que você tem que manter. Se você manter-se firme e fiel a Deus, tenha certeza, o mal passará e você se levantará. Pois para quem é fiel a Deus, quem é obediente a Deus, quem segue as leis e os mandamentos de Deus, você pode cair, pode. Mas tem um texto na Bíblia que diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem um texto que diz: se você cair, não tema, Deus vai te levantar. Tá? Inclusive foi um texto que o próprio Satanás utilizou para tentar fazer Cristo pecar, para tentar Cristo no deserto. Ele falou, sobe, levou no alto do texto, falou, se joga, porque está escrito que Deus não deixará que você caia no chão. E aí o que aconteceu? Jesus respondeu, não se deve testar a Deus. Tá? Então, quando você diz que você vai cair na Bíblia, que pode se jogar, que vai cair, se você cair, se você cair, Deus vai te levantar, não é você pegar e se jogar do alto de uma casa que Deus vai te amparar, você não vai cair no chão, não. Se você fizer isso, você vai morrer. Não. É que se você passar por uma queda na vida, uma situação difícil na vida, perca de um emprego, perda de um ente querido, na miséria, até morando na rua, Deus vai te relevantar, vai te reerguer. Ele não deixará você chegar no fundo do poço, não te deixar ficar no fundo do poço, ele vai te relevantar. Essa é a promessa dele. E a maior promessa de todas é que ele foi para o céu, Jesus Cristo foi ao céu, preparar os lugares na casa do Pai dele, que tem muitos quartos. Quando tudo estivesse pronto, ele vai retornar e vai nos levar para morar com ele. Pois aonde ele estiver, nós também estaremos. Nunca esqueça disso. Nunca atente quanto à sua vida, pois não há mal que, que não se resolva. Nunca fuja de um problema. Muita gente fala, eu vou fugir, eu vou para não sei onde, eu vou embora, eu vou não sei o quê, achando que vai resolver. Não, não vai. Porque se você achar que fugir vai resolver, não. Onde você for, o problema vai com você. Porque você tem que resolver o problema.
Se está tendo problema, resolva. Senta com quem está tendo problema, conversa com quem você está tendo esse problema e resolva. Fugir não vai adiantar. Não adianta. A pessoa muitas vezes fala, não quero saber, isso aqui sai, e não ouve, não conversa, e o problema persiste. Daqui a pouco depois ele volta de novo. Por quê? Porque não tem uma solução. A pessoa não quer resolver o problema, fica adiando, isso aí não vai ninguém a nada. Você precisa resolver os seus problemas. Você precisa fazer o que é certo na sua vida. Resolva os seus problemas. Converse com quem você tem problema. Perdoe quem te fez as coisas erradas. Se liberte dos pensamentos ruins. Muita gente sofre depressão porque fica remoendo coisas passadas. O que passou, como eu já ensinei para vocês aqui em outras meditações, já passou. Nós temos que viver o presente. O passado já foi. Perdoa o mal que foi feito e siga a sua vida. O futuro a Deus pertence, entendeu? Você pode preparar o futuro, pensar em ter uma casa própria, tentar uma coisa, mas você não pode deixar de viver o presente para viver adiantado o futuro. Muita gente sofre antecipado por um futuro que às vezes nem é de sofrimento. Você entendeu? Então é preciso viver o presente, não o futuro e nem o passado. Tudo isso faz com que a gente sofra ainda muito mais. Vamos ver o presente, entregue as coisas na mão de Deus, perdoe o mal que foi feito a você, se liberta desse mal. Se você perceber bem, você remoer coisas passadas só vai fazer você continuar a sofrer. A pessoa muitas vezes que te fez o mal, quando já esqueceu, já está vivendo bem, está sorrindo, já passou. Mas você, feito besta, feito idiota, fica remoendo esse mal, sofrendo algo que já era para você ser superado há muito tempo. Que você não supera porque você fica remoendo o que já passou. Entendeu? Vocês poderiam estar livres disso há muito tempo, poderiam estar tendo uma vida muito melhor se vocês estivessem posto uma pedra nesse passado, se vocês tivessem se voltado para Deus, tá certo? Você poderia estar vivendo agora feliz e tranquilo se você tivesse perdoado aquele que te fez o mal. E lembre-se sempre de uma coisa importantíssima, que as pessoas se confundem. Perdoar não é, como é que fala, você fazer bem a outra pessoa, não. O perdão faz bem para você, muito mais para você do que para o outro também. Mas para outra pessoa só vai servir o perdão se a pessoa aceitar esse perdão, se a pessoa é, entender que está sendo perdoada e realmente se arrepender do que fez. Agora, se ela não se arrepender, você perdoou, você se libertou e ela vai continuar presa a isso até que ela se perdoe, até que ela entenda os erros que ela está cometendo. Mas para você é importante que você perdoe quem te fez mal. Se alguém te estuprou, perdoe o estuprador. Se alguém matou um ente querido seu, perdoe essa pessoa. De preferência que você vai lá na cadeia e perdoa ele. Por quê? Assim como aquela mãe de Itabuna que perdoou o assassino do filho na Bahia. Foi na delegacia pegar para ele. Levou uma Bíblia de presente para ele para dedicatória. Pôs o nome dele nas orações dela no lugar do nome do filho. Já que o filho tinha morrido, não adiantava mais orar por ele. No lugar do nome do filho nas orações, ela pôs o nome do assassino. E ela o converteu e transformou ele numa pessoa de bem. Por quê? Porque ela o perdoou. Essa mulher, ela viveu em paz, vive em paz. Ela ainda é viva, ela vive em paz. Tá certo? Ela vive em paz. Agora, se ela não tivesse perdoado o assassino, talvez ela tivesse uma depressão, sofrendo horrores por conta de estar remoendo a morte do filho. Se você não põe uma pedra, você vai continuar sofrendo por aquele episódio. Você entendeu? Então, que nem, por exemplo, vamos supor, a pessoa, essa mulher, o cara matou o filho dela. Se ela continuar desenvolvendo esse ódio por esse cara, ela vai continuar remoendo a coisa e todo aquele sofrimento da perda do filho vai continuar na mente dela. Toda vez que ela tiver uma confusão, alguma coisa, ou que ela vê que alguém foi morto, ela vai lembrar do caso do filho e vai sofrer tudo de novo. Por quê? Porque ela não pôs uma pedra, ela não esquece, entendeu? Então ela não consegue superar. Por isso a importância da gente pôr uma pedra no passado. Essa pedra tem que ser posta para que nós possamos é, ser felizes, para que nós possamos viver para Deus. Essa pedra tem que ser posta para que Deus possa nos perdoar. Lembre-se disso. Para que nós possamos ser perdoados por Deus, nós temos que perdoar. Lembra que Jesus nos ensinou?
Se você não perdoar, como que você quer ser perdoado dos seus pecados? Ah, eu nunca pequei. Não, você é santa, você é imaculada, você é opoluta, você é opoluta que fala? Não, não é, porque não existe ninguém santo. Todo mundo pecou, todo mundo precisa do perdão de Deus. Então, se você não perdoar, você não será perdoado por Deus. Então você precisa perdoar. Além do seu arrependimento, você precisa perdoar. Não adianta você ficar vivendo do passado. Não adianta. Tá certo, meus irmãos? Nós temos que viver do presente, se livrar do passado, perdoar o passado e, além de perdoar o passado, viver o presente e deixar o futuro chegar. Não viva do futuro. Você pode até pensar no seu futuro, guardar algum dinheiro, mas não deixe de viver o presente para viver o futuro. Você precisa viver o presente, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Se você está passando por uma depressão, ore a Deus, grite por Deus, ore profundamente, fale forte com Deus e Ele vai te amparar. Se você precisa de uma depressão, Deus é a força para você, Deus é a cura para você, tá certo? É Ele quem vai te curar. Deus é quem vai te curar, não esqueça disso. Deus é a força, Deus é o Pai, Deus é amor, Deus é carinho, Deus é afeto, Deus é amor, Deus é alegria, é felicidade, Deus é Pai. Não esqueça disso, Deus é Pai. Viva com Deus, viva para Deus. Lembre-se que você é filho de Deus. Ore para Ele, peça força a Ele. E procure uma igreja para que as pessoas possam te amparar. Você não pode estar sozinho nesse momento. Procure morar com alguém, estar sempre com alguém por perto. Nunca seja sozinho enquanto você está nessa crise de forte depressão. Se entregue a Deus. E tudo vai passar. Lembre, você pode estar passando difícil, está em depressão, tá arrasado, está numa tristeza profunda. Vai passar. Se entregue a Deus. Só isso que eu tenho que te dizer. Muito obrigado a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá bom? Que assim seja, eu agradeço e purifico. Amém, amém, amém. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado mesmo. Espero que todos possam compartilhar esse vídeo, porque é uma mensagem de vital importância para muita gente. Até mais, queridos irmãos. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que assim seja, agradeço e glorifico. Amém. Falou, queridos irmãos. Até mais.